Muito bem, meus amigos. Então, como vocês podem ver aqui nesse slide inicial, eu coloquei o título em letras menores, não é? Os fluidos e a cura magnética, os vários magnetismos e uma nova medicina, que seria uma medicina que, além de contar com tudo que ela já desenvolveu na sua história até os dias atuais, possa também como que assimilar e utilizar esses elementos que, de certo modo, até então eram muito pouco conhecidos e daí muito pouco valorizados. E o outro título, Magnetismo, Mediunidade e Medicina, esse também é como um tema que tem a ver com o de hoje, mas ele avança muito mais, porque já vai tratar do que eu costumo chamar os 3 M's: o magnetismo em si, a mediunidade e a medicina. Então, vamos adiante. Eu vou passando os slides e vamos juntos. Esse é um slide curioso. Eu fiz um comentário na semana passada, porque esses 3 M's, eles podem ser estudados e trabalhados individualmente. Mas na casa espírita, quando nós trabalhamos unindo essas 3 ciências, eu diria, nós podemos colher resultados muito bons, não é? E a Sociedade Espírita Reencontro, já há muitos anos, ela vem trabalhando, não é? Procurando ajudar os doentes, doentes do Rio de Janeiro, doentes de outras cidades do Brasil, e, por assim dizer, pelas facilidades que temos hoje, não é? Pacientes que procuram a instituição de muitos outros lugares do mundo. Então, aqui é apenas o que nós comentávamos da outra vez, foi o Congresso Mundial de Psiquiatria do ano anterior. Ele foi virtual, ele era para ter sido na Ásia, não é? Na Tailândia, em Bangkok, mas ele acabou sendo, por causa da pandemia, virtual. Então, aqui é só para trazer uma motivação a mais, a ideia de 2 resumos, em que nós vemos um primeiro resumo, a influência das pessoas desencarnadas na doença mental, de um modo geral, e sua respectiva abordagem. E ali, então, é o e-mail da comissão organizadora, a comissão científica, comunicando que este paper ele foi aceito. E do outro lado, eu coloquei de propósito ao lado, no mesmo slide, uma outra como que pesquisa separando os casos dos pacientes com autismo, porque o número de casos de autismo no mundo vem crescendo muito, algo assim que nós ainda temos que nos debruçar para entendermos melhor, mas a ideia desse outro, vamos dizer, resumo é, de novo, a influência dos desencarnados no autismo, no TEA, e os benefícios de uma psicoterapia, que não é uma psicoterapia a nível de uma escola psicológica qualquer, é o diálogo fraterno, e foi a forma como nós, então, escolhemos daquela vez. Então, esses 2 resumos foram apresentados em março, online, ensejou algumas coisas muito interessantes, mas é uma ideia de algo que o Espiritismo nos possibilita, por causa da ciência espírita, por causa da mediunidade, e a ideia de que tudo isto aqui, como tantas outras questões, envolve o magnetismo que nós estamos procurando estudar, que não é bem o magnetismo dos ímãs, mas tem uma relação, é um magnetismo que é o tema ou o assunto
do nosso interesse da outra vez. Então, eu acho que ele não vai, uma pena. Aqui é uma imagem que, na verdade, seria como um vídeo em que nós veríamos a ideia de algo que surge como que do mundo espiritual, do vácuo quântico, e que tem a ver com uma física que procura estabelecer uma fronteira entre o plano físico e o mundo espiritual. Então, aqui é um modelo, computacional, que é um vídeo que nos daria uma ideia, vamos dizer, daquilo que tem a ver, inclusive, sobre o que vem das mãos do médium passista, do magnetizador, que é o resultado de uma composição que tem a ver com aquilo que vem dele no plano físico como encarnado, mas também vem do seu perispírito, vem da sua alma e vem daqueles que estão do outro lado, como que trabalhando conosco. Muito bem, então é uma ideia, depois, numa outra ocasião, eu consigo fazê-lo funcionar. Então, aqui eu coloco uma ideia para nós revermos sobre o que é energia, não é? Então, energia de um corpo ou de um sistema físico é a capacidade que este tem de gerar uma ação qualquer. Então, existem inúmeras energias, como nós vamos poder ver a seguir. Eu tenho a energia calorífica gerando o aquecimento dos corpos, das estruturas, dos ambientes. Por exemplo, a energia elétrica permitindo a corrente elétrica e a luz. A energia magnética, a imantação dos corpos. A energia mecânica, o movimento. A energia química, um exemplo, a digestão dos seres vivos, quaisquer. A energia nuclear, a radioatividade. A energia mental, o efeito qual é? O pensamento, na sua intensidade, na sua qualidade. Então, é só para nós nos lembrarmos sobre o que energia significa. Ou seja, todos os objetos imantados, tudo que se refira ao magnetismo a todos os níveis, tem a ver com o eletromagnetismo, daí a palavra magnetismo, porque além da palavra magnetismo, existe a eletricidade no mesmo campo, na mesma interação, na mesma força e na mesma energia. Aqui nós só separamos entre a elétrica e a magnética. Então, eu tinha recordado com vocês que magnetismo, do ponto de vista da ciência, da academia, da escola, é uma propriedade da matéria conhecida desde a antiguidade. Lembram que eu comentava sobre a região na Grécia chamada Magnésia? Eram pedras ou eram montanhas cheias de material, que é o óxido de ferro magnético, que é o que vulgarmente, de maneira mais simples, nós chamamos de ímã. Outra lembrança para nós nos situarmos, e isso tem inúmeros valores para o trabalho em si, a Terra, o nosso planeta, o que isso também não é universal, mas a Terra é um grande magneto, a Terra é um grande ímã. Por isso as agulhas imantadas das bússolas. Por isso a bússola para a navegação, por causa das linhas de campo magnético da Terra. Por quê? Porque lá no magma nós temos uma quantidade extraordinária de material ferromagnético. Pois bem, a aurora boreal, que é um fenômeno lindo nos polos, não só da Terra,
mas que também tem a ver com outros planetas, outros mundos, dependendo da sua composição. A aurora boreal tem tudo a ver com o magnetismo. Depende de questões do Sol, depende do vento solar, depende dos neutrinos e depende do que as tempestades solares enviam em todas as direções e enviam, por exemplo, para o planeta Terra. Esse magnetismo é um magnetismo que a ciência geral estuda, mas nós podemos fazer correlações entre este e o outro magnetismo, que também, especialmente para nós e para magnetizadores de toda a história, interessa bastante. A aurora boreal, outro fenômeno, é o que os médicos todos conhecem, os equipamentos de ressonância nuclear magnética, que vai utilizar certas propriedades, uma delas, a supercondutividade. Supercondutividade é um fenômeno magnético de laboratórios e que se utiliza dessa ciência, que é o magnetismo, vamos dizer assim, convencional, mineral. E a outra ideia, eu comentei da outra vez, o trem de levitação magnética. Então, reparem, à esquerda, um pequeno ímã, não é? Com polo norte, polo sul, e se eu coloco esse ímã com limalha de ferro, não é? Ele vai induzir as linhas de força do campo magnético deste pedacinho de material composto daquele ferro, que traz, então, para nós a ideia do ímã. Até acredito que muitos de vocês tenham brincado, quando na infância, com algo semelhante, não é? Juntando dois pedaços, vendo a atração e a repulsão, dependendo dos polos arranjados espacialmente. Do outro lado, uma figura de, geralmente no hemisfério norte, a chamada aurora boreal, é algo que, inclusive, aqui é uma imagem, não é? Mas hoje em dia existem vídeos mostrando como um verdadeiro bailado deste magnetismo, e isso é uma coisa bastante interessante para nós. Se nós olhamos à esquerda, essa é uma foto curiosa. Eu tenho o vento solar, eu tenho a aurora boreal e um cometa sendo fotografados ao mesmo tempo. Outra curiosidade, Saturno com os anéis e no seu polo sul, a mesma ideia da aurora boreal em Saturno, que já é algo vamos dizer assim, menos conhecido. Agora nós estamos em Júpiter, e aqui uma imagem de Júpiter no Polo Norte, a aurora boreal, também dependente dos neutrinos, do vento solar e das explosões no Sol, vamos dizer assim. Aqui um outro exemplo, não é? Bastante colorido. Essas cores dependem de alguns elementos da natureza, da atmosfera, da estratosfera da Terra, e aí as variações possíveis. A ideia de uma outra imagem também, em geral, acontece no Alasca e nos países como Islândia e os outros países nórdicos, como Finlândia, Suécia e Noruega. Aqui uma outra ideia bastante interessante por causa das tonalidades, e esses pontilhados são estrelas naquele céu onde o fenômeno surgiu. Aqui é uma aeronave e o piloto do avião, ele vendo à sua frente, na cabine, ele fotografa e ali nós temos uma aurora completamente azulada, como mais um exemplo. Aqui outro na Finlândia, não é, com um aspecto um tanto diferente do habitual. Esta é uma outra imagem bonita para nós guardarmos. Aqui uma outra
Essa é uma pequena coleção que nós fomos guardando. Aqui uma curiosidade, um colega fotógrafo de São Paulo, passeando de motocicleta com um equipamento fotográfico bastante sensível, ele faz uma composição com galhos de uma árvore seca, e a ideia como se o restante, a copa da árvore, fosse feita de aurora boreal. É uma composição, mas que ficou bonito também. Mais uma outra ideia para nós, essa também é muito interessante, e aqui nós lembramos de uma outra utilização do magnetismo de um modo geral. Não é tão simples nós entendermos esse fenômeno, mas depende de bobinas supercondutoras levarem um campo magnético para regiões do corpo do doente, pode ser um animal, pode ser um vegetal, e um campo magnético muito intenso, que muda os spins dos elementos da matéria, e depois o equipamento termina aquela magnetização, e aí a volta dos spins às regiões e circunstâncias de origem projeta uma energia e o aparelho capta e nos dá a imagem. Muito bem, então é uma utilização do magnetismo. Uma curiosidade, a supercondutividade, como eu tinha comentado, à esquerda uma cerâmica, um pedacinho de uma cerâmica supercondutora levitando espontaneamente por uma característica da matéria. E essa característica usada para os trens que alcançam 500 quilômetros por hora, quase a velocidade de aviões. Isso tem sido utilizado por questões econômicas muito no Japão e na China, porque são caríssimos esses materiais e essa tecnologia, mas eles têm os recursos, então isso tudo facilita o transporte das pessoas. Outra curiosidade que eu havia comentado, né, a ideia de que houve uma época em que eu tinha estudado física, ainda estava trabalhando a ideia de tese, e eu era médico, era cardiologista já naquela altura, e aí trabalhando na PUC do Rio de Janeiro, no laboratório, no Instituto de Física, no laboratório de biomagnetismo da PUC, o grupo, não é? Eu era um pesquisador iniciante, uma figura secundária, mas o grupo era um grupo muito ativo e que trabalhava muitos anos, eu era quase que um pesquisador visitante. E aí nós trabalhávamos a magnetocardiografia, em vez do eletrocardiograma, era como que uma outra detecção do coração de pacientes que eu levava da Santa Casa para o hospital, na verdade era para o Instituto de Física da PUC, para aquelas medições curiosas. Aqui foram outras linhas de pesquisa, mas tudo trabalhando a mesma área com vistas a uma tese. Então, agora, o magnetismo, que vale a pena, por enquanto, colocar entre aspas, o magnetismo dos espíritas, dos espíritos, dos espiritualistas, dos magnetizadores, dos hipnotizadores. Então, isso tudo tem uma história, né? Então, a primeira ideia vem de Van Helmont, no século XVII, portanto, bem antes de Kardec e antes de Mesmer. A ideia dele falar no magnetismo animal. É esse o nosso magnetismo na fluidoterapia espírita ou no passe. Então, em 1779, Mesmer, médico europeu, austríaco, ficava entre Viena e Paris, e aí ele é o primeiro a usar a palavra fluido universal. E essa expressão Allan Kardec traz, não é? A espiritualidade junto, fluido
cósmico universal. Não é? Guardando para Mesmer e para nós todos dali para frente uma analogia com as propriedades dos ímãs, dos magnetos convencionais da natureza do planeta Terra. Mais adiante, já no século XIX, o fundador, vamos dizer, do hipnotismo, James Braid, e ele é um magnetizador, e ele utiliza essas propriedades do psiquismo no sentido de induzir o transe hipnótico e abrir toda uma frente de trabalho que existe até hoje. Escolas de hipnotismo com hipnotizadores no mundo inteiro. Mas não é o nosso tema hoje. Ainda nessa seara, a ideia do passe, a fluidoterapia, a magnetização da água, o que nós chamamos de bênçãos e exorcismos, liturgias que acontecem em templos de diversas expressões religiosas, de tal maneira que a hóstia, por exemplo, na Igreja Católica, ela é magnetizada pelos sacerdotes e ela tem efeito benéfico para aqueles que assimilam a hóstia com a devida fé ou reciprocidade. E aí há um entrelaçamento entre um doador e um receptor. Tudo isso é passível de estudo. As rezadeiras e benzedeiras, que trabalham lindamente em favor da cicatrização das feridas e, às vezes, de melhoras clínicas daqueles que as procuram. As curas de Jesus e dos apóstolos, curas locais e curas à distância, tudo tão lindamente descrito nos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João. Só as curas de Jesus é um estudo à parte, que envolve o nosso tema de hoje. E é algo, aliás, muito bonito, histórico e definitivo para a ciência espírita e para a ciência geral da humanidade. Outra ideia é a ideia dos efeitos físicos e o ectoplasma. Por exemplo, fenômenos de transporte, mesas girantes, materializações luminosas. Todos os efeitos físicos têm a ver com o ectoplasma e o magnetismo, que nos importa o estudo hoje também. Essa é uma imagem que eu queria ter mostrado da outra vez, mas mostro hoje, não é? Uma forma simples, bem didática, talvez, resumida, no planeta Terra, porque lá longe, possivelmente, existem muitas outras questões. 5 tipos: o magnetismo mineral, vegetal, animal, humano e espiritual. É um lequezinho de possibilidades, e alguns deles podem estar unidos numa determinada atividade útil qualquer. Outra ideia que vale a pena para nós é sobre fluidos. Fluidos, segundo a ciência, são as substâncias materiais que podem escoar. Exemplo, os líquidos, como água, sangue, leite, os gases, como oxigênio, hélio, o plasma, tanto o plasma sanguíneo, claro, como o plasma, quando os físicos e astrônomos falam, é um gás altamente ionizado que é comum nas estrelas. Este plasma, ele é um fluido. O fluido vital, o princípio vital, o ectoplasma, ele é fluido. E, portanto, ali a ideia. Eles podem ter variedades de cores, densidade, utilidade, efeitos no organismo humano, odor, visibilidade, tangibilidade. Fluidos agora relacionáveis à doutrina espírita. Mesmer, lembram?
fluido cósmico universal. Tipicamente espírita, pré-doutrina espírita, porque Mesmer é praticamente um século antes da codificação. Fluido vital dos seres vivos, e aqui uma reflexão. Fluido espiritual não escorre, a não ser o ectoplasma. Tem a ver mais com uma expressão da natureza e dos estudos da mãe dos estudos da natureza, que é a física, a ideia de campo. Campo magnético, campo nuclear, campo gravitacional. Então, fluido espiritual é um campo em determinadas regiões do espaço. Tudo isto é passível de aprofundamento, usando-se os elementos da doutrina espírita e do estudo da natureza a partir da física. Nós não vamos nos deter nisso hoje, mas é só para nós nos lembrarmos que atividade mediúnica, atividade na medicina, atividade magnética, do magnetismo que nós estamos vendo hoje, tem a ver com o pensamento. A ciência ainda não sabe bem definir o que é o pensamento. Outro dia, ontem, nós estávamos fazendo um estudo em espanhol sobre fenômenos de quase morte. E estávamos vendo o quanto essa fenomenologia, que um dia podemos ver aqui também, nos dá uma possibilidade de um grande passo no sentido de entendermos a mente humana fora do cérebro, independente dos neurônios. Mas, claro, há uma relação íntima entre a alma, o cérebro perispirítico e o cérebro biológico e os neurônios todos, por exemplo, da córtex cerebral. Então, nós todos temos bilhões de neurônios. E nós um dia podemos estudar, não é nosso enfoque hoje, os estudos sobre a consciência, com uma abordagem um pouquinho mais próxima da academia, vamos dizer, o modelo do pensamento pelo eletromagnetismo. E aí ele vai ter, como tem, André Luiz trata disso, uma natureza dual. O pensamento como onda e o pensamento como corpúsculo. Então, natureza dupla ou dual, por quê? Porque, às vezes, ele funciona como onda, na telepatia, por exemplo. E, às vezes, ele funciona com seus elementos corpusculares, os fótons dos pensamentos. Mas, outro dia, vamos falar, talvez, também sobre um outro modelo, que tem a sua relação com o primeiro, que é a visão de um modelo quântico do pensamento. Por quê? O próprio André Luiz traz isso há 80 anos atrás, dizendo que o pensamento é eletromagnetismo, mas tem uma velocidade muito superior à da luz, e qualquer coisa superior em velocidade no vácuo de 300 mil quilômetros por segundo é fenômeno quântico. Mas isso nós podemos trabalhar numa outra ocasião. Então, existe um modelo feito por um grupo de físicos capitaneados por um físico mexicano chamado Jacobo Grinberg Zilberbaum. É um estudo experimental que sugere, traz uma evidência científica de que nós temos uma base para entendermos o pensamento e as suas relações com a vida em geral, algo relacionado a fenômeno quântico. Fenômeno quântico real, e não aquilo que, de maneira muito inadvertida, vem sendo rotulado como questões quânticas na internet, por pessoas que, infelizmente, não têm embasamento científico para trabalhar essas questões.
são adjetivos mal utilizados. E a ideia da comunicação quântica, entrelaçamento quântico, colapso de função de onda e outras coisas interessantes para nós. Aqui uma ideia para valorizarmos o ectoplasma, o princípio vital, a fonte daquilo que nós vamos utilizar no passe, na fluidoterapia, no magnetismo de cura que Allan Kardec trabalhou. Ou seja, a base biológica é no mundo celular, mas nós podemos um dia também trabalhar de onde vem? Vem do DNA, do núcleo da célula, ou é algo que está no citoplasma, não é? Então, tudo isso tem o seu valor. Onde estão, por exemplo, os átomos de fósforo? Qual é a relação de uma bioquímica com estes elementos que tem a ver com o nosso estudo de hoje também? Aqui uma imagem que eu gosto muito. Esta é uma ideia, é uma fotografia que usa elementos de ressonância nuclear magnética no mundo pequenino, microscópico das células humanas. Então, reparem, olhando para esta imagem, magnetismo que nos importa está em tudo isto. E outra ideia, para nós que somos sonhadores, a relação entre essa imagem, que traz algo do infinitamente pequeno, do mundo das células, com a visão do universo, a partir do uso da visão desarmada, ou mesmo de um telescópio simples qualquer. É como se o universo grande também estivesse no universo pequenino. Não vamos trabalhar tanto isto hoje. A ideia de luz celular ou biofótons. Estamos agora na fronteira entre biologia e física, e aparelhos construídos para detecção dessas luzes de laser celulares. Tudo isso importa nós conhecermos um pouquinho de cada vez, não é? Então, esses biofótons, eles estão sendo descritos e eles existem no núcleo das células, no DNA. Então, existe um modelo psicoenergético que é descrito pelo William Tyler, professor da Universidade de Stanford, trabalhando essas coisas lá no mundo pequenino das células, com vistas a nós entendermos algo que tem sido deixado de lado por boa parte da ciência. Vejam isto. Reparem, vocês já imaginaram numa escola de educação e desenvolvimento da mediunidade, o próximo tema da nossa apostila da FEB, do estudo da mediunidade, é sobre o passe. Então, vocês já imaginaram no mundo inteiro, nos centros espíritas, um aparelho simples, podendo detectar, medir a intensidade desse magnetismo que nos importa e que tem a ver com o passe, a fluidoterapia, e aí o médium em desenvolvimento pode medir várias vezes. E ele vai ganhando um progresso no seu desenvolvimento para aquela tarefa, e as dificuldades podem ser observadas. Eventuais pessoas que já chegam trazendo um grande potencial desse seu biomagnetismo. Então, reparem aquele dedinho, não é? Mostrando a ideia de uma espécie de uma luz, fazendo uma analogia com a luz comum, de cor lilás, e que tem a ver com aquilo que nós correlacionamos com a ideia do passe e outros elementos. Nós não vamos ver hoje a ideia de bióforos, não é? São elementos descritos
por um pesquisador da genética moderna, um biólogo alemão, Weissmann, e a ideia desses bióforos como portadores da vida. E quem são portadores da vida também? A ideia das moléculas do princípio vital. Então, nós precisamos ir desenvolvendo esse conhecimento pouco a pouco. Aqui a ideia, olha onde nós estamos, evolução em dois mundos. André Luiz, capítulo 7, falando de bióforos. Através dos bióforos ou unidades de força psicossomática que atuam no citoplasma, já não é no núcleo, já não são biofótons, são bióforos, projetando sobre as células e, consequentemente, sobre o corpo, os estados da mente. Vejam isto, que estará, olhem o alerta, enobrecendo ou agravando a própria situação, de acordo com a sua escolha do bem e do mal. Então, quando nós trabalhamos em outros departamentos, pensando, estudando, refletindo sobre a ideia da relação mente-corpo, espírito e matéria, num paradigma novo, muito mais adiantado do que o paradigma materialista, em que tudo seria no cérebro, nós podemos entender os bióforos exatamente como os elementos de ligação entre o pensamento e os efeitos na biologia. Então, por isso, o valor dos pensamentos melhor escolhidos, o valor da vigilância sobre a qual Jesus falava há 2000 anos, o médico sublime da humanidade, e agora, 2000 anos depois, nós aqui tentando fazer analogias entre os elementos dos pensamentos, da vigilância, e ele também não preconizava a oração. Qual é a ideia da prece? Pensamentos de frequências elevadas, podendo contribuir tanto na prevenção da saúde, como na recuperação, para aqueles que a perderam de algum modo. Um dia, nós vamos ter esses estudos nas faculdades de medicina, de biologia, biomedicina, neurociências e assim por diante. Então, nós tínhamos comentado sobre a ideia de estudarmos o magnetismo, então aqui uma noção para nós, é uma figura conhecida. O magnetismo está em tudo isto. Nós apenas dividimos corpo físico, perispírito e alma, ou espírito. E a ideia qual é? Em tudo isso há elementos diferentes de um magnetismo do mais sutil, do mais espiritual, até o mais denso, biológico, orgânico, que tem a ver com o corpo físico. Então, isto nós já vimos, vamos adiante um pouquinho. Reparem, eu tinha comentado com vocês o bióforo como aquele elemento de ligação. Por isso, depressão e doença cardiovascular, depressão e diminuição da atividade do sistema imunológico, depressão e câncer, neoplasia, paradigma mente, corpo, espírito e matéria, magnetismo de cura, ação na alma, no perispírito e no corpo, e também a importância disso para passistas e magnetizadores conscientes. A ideia de artigos científicos na psiquiatria, por exemplo, relacionando doença coronária, infarto agudo do miocárdio e depressão, como eu contei para vocês, aqueles dois grupos comparados entre si, e o grupo com depressão com o dobro da letalidade. Aqui nós não precisamos
aprofundar, é uma imagem de campo biofotônico, uma ideia de mediador entre alma e corpo, entre o pensamento e as células. E aqui uma observação interessante. A medicina avançou muito, muito, mas nós temos epidemias de várias doenças, como diabetes, como hipertensão arterial, as mais diversas neoplasias, os transtornos mentais. Em tudo há mudanças nas células, nas estruturas orgânicas. Mas, na verdade, a ciência médica não sabe de onde vem. No diabetes, nós temos uma essência pancreática, nas ilhotas de Langerhans, por exemplo. Mas de onde vem isto? É da genética? É herança familiar? Por que uns têm e os outros não? Por que 95% dos casos de hipertensão arterial, que é a doença cardiovascular mais prevalente no mundo, a medicina, a cardiologia moderníssima não sabe de onde vem? Por que as pessoas desenvolvem hipertensão arterial? Por que uma pessoa tem lúpus eritematoso sistêmico e o seu sistema imunológico entra numa situação anômala e começa a formar anticorpos contra as suas próprias estruturas e células? Então, existem muitas coisas. Qual é a ideia? Pensamento, frequência vibratória, qualidade de pensamentos, sentimentos, vontade, ideias, ideais, tudo isso está na nossa história multimilenar, porque nós hoje estamos encarnados, temos uma personalidade nova, mas o nosso espírito é ancestral, não é? E nós estamos acumulando prejuízos nos nossos perispíritos e na vida atual, como já aconteceu outrora, isso transborda para a realidade das células. Então, vamos adiante mais um pouquinho. Magnetismo com Kardec e os espíritos. Então, a ideia como lei do universo, revista espírita, Kardec dizendo, lembram? O magnetismo não foi inventado por ninguém, sempre existiu. E aí ele vai falando aspectos que nós já vimos da outra vez. Magnetismo é um fenômeno da vida por constituir manifestação natural em todos os seres. Quem é que diz isto agora? É Emmanuel, por Chico, no livro Consolador, trazendo mais uma observação. O magnetismo como um fenômeno da vida, natural em todos os seres. O que Kardec conhecia sobre magnetismo? E aí ele vai falar, nós vamos ver na biografia de Allan Kardec, na Revista Espírita, a ideia de Kardec como magnetizador, ele dizendo por 35 anos. E ele foi contemporâneo de vários, como vamos ver, dos magnetizadores mais famosos, mais notáveis daquele século na Europa, notadamente na França. Então, isso também nós ventilamos como que da outra vez. Existe ligação entre magnetismo e espiritismo? Então, a ideia de Kardec, o espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos, sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. E aí ele diz o conhecimento lúcido entre essas duas ciências. E vejam que interessante, é exatamente aquilo que nós estamos fazendo. Por exemplo, no breve estudo da outra vez e seguindo um pouquinho adiante hoje. Nós somos espíritas, estamos
nos enfronhando com a doutrina espírita, nela, né? E estamos procurando conhecer um pouquinho melhor sobre o magnetismo, procurando o conhecimento lúcido das duas ciências. E ele continua dizendo que, no fundo, formam uma única. Então, isso tem um valor, isso nos anima a prosseguirmos nesse caminho. Mas o que é mesmo o magnetismo? Então, nós vamos ver de novo Kardec. Sendo o magnetismo fluido circulante, que cada criatura assimila à sua maneira e em graus diferentes. Pode-se ver nele esse imenso encadeamento, essa imensa atração que une e desune, atrai e repela. Depois eu envio para vocês este arquivo para vocês olharem ele com carinho depois. E aí nós vamos ver Mesmer, espírito desencarnado, por um médium da codificação, dizendo: há vários gêneros de magnetismo, entre os quais estão o magnetismo animal e o espiritual, que pode, segundo a ocorrência, pedir apoio ao primeiro. Olhem que interessante. E aí ele continua: um outro gênero de magnetismo, muito mais poderoso ainda, é a prece, que une uma alma pura e desinteressada, ela se dirige a Deus. Mesmer está lá na Revista Espírita, de Allan Kardec. Então, isto nós vimos antes, e a ideia de que é um estudo que poderia seguir adiante. Então, qual é o magnetismo utilizado nos tratamentos da casa espírita? Humano e espiritual, porque é o trabalhador encarnado, o seu espírito e as entidades desencarnadas que estão entrelaçadas entre si, portanto, e que vão trabalhar a benefício do paciente ou aquele que está assistindo à palestra pública, no trabalho público doutrinário, e depois, além de receber o passe, poderá usufruir da água magnetizada. Exemplos de ação magnética humano-espiritual. A prece. Vejam, não é um elemento para nós refletirmos a vibração, o que seria o momento de preces e irradiações, o passe, o sopro e a água magnetizada. O único que não se tem maior familiaridade hoje no dia a dia da casa espírita é o sopro. Mas em grupos de trabalhos de caridade e magnetismo, o sopro faz parte, como também o olhar do terapeuta, do magnetizador em relação ao sujeito, como se diz, e ao paciente. Então vejam que bonito Kardec dizendo: o magnetismo preparou o caminho do espiritismo. Então, quem estudava as ações magnéticas como o passe no tempo de Kardec? Os magnetizadores. Importante lembrar isto. E a ideia de que são dois aspectos, mas uma ciência só. E aí nós vamos ver na Revista Espírita ele falando do Barão de Poté, do Marquês de Puisségur e do sábio Deleuze, 3 magnetizadores contemporâneos de Kardec, a opinião de Kardec sobre eles e o de Poté, diretor do jornal de magnetismo daquela época. Então, meus amigos, e aí então nós estaríamos buscando uma série de outras questões que nós então vamos deixar para uma outra oportunidade. E eu vou apenas passar os slides porque eu queria mostrar este aqui: os magnetizadores e espiritistas,
Vejam, é como uma família. Olhem ali à esquerda, Franz Anton Mesmer, puis seguir Deleuze, Dupotet, Allan Kardec, Carragné, Leon Denis, Eurípides Barçanufo, Francisco Cândido Xavier e Dona Ivone, do Amaral Pereira. Este é um slide que ilustra um grupo, não é, muito próximo dos espíritas em relação a esta ciência entre magnetismo e doutrina espírita. A ideia da fluidoterapia espírita no Rio de Janeiro podia ser em qualquer outro lugar, a fluidoterapia espírita em nosso lar, não é? André Luiz desencarnado sendo tratado, não é? A ideia de fluidos emanados e campos gerados, a importância do pensamento, a importância da vontade nessa ciência e o amor, o sentimento de base. O amor e a caridade, o desinteresse, em que a única recompensa para qualquer trabalhador é o bem-estar de quem quer que seja à sua volta. Então, existe a fluidoterapia com o paciente presente às reuniões, mas também com o paciente ausente. Ele pode estar no hospital, na terapia intensiva, no lar e até num outro país sendo auxiliado, como poderíamos ver outro dia alguns exemplos. Então, meus amigos, agradecendo a gentileza de vocês poderem entrar no tema comigo novamente, não é? Nós vamos, então, interrompendo a nossa gravação e vamos também deixar de lado a apresentação como que dos slides e vamos trabalhar as perguntas que você pode